dia, boa tarde, boa noite, minha querida aluna, amiga e futuro servidor. Cá estamos nós de volta, mais uma aula do nosso Começando do Zero. Vamos acabar o que hoje? Responsabilidade civil, que foi o tópico que estávamos vendo na aula passada, e já entrar e ver se consegue acabar a parte de intervenção do Estado na propriedade. Só para você já ir se lembrando de onde a gente parou, paramos exatamente aqui nesse slide, falando das excludentes da responsabilidade do Estado. Em relação a essas excludentes, nós já vimos isso daqui, ó, a culpa exclusiva da vítima. Mas só para poder fazer uma revisão geral de todo esse tópico, em relação ao tema aqui, responsabilidade civil do Estado, o que nós já sabemos? Já sabemos que essa responsabilidade civil, primeiro, é uma responsabilidade extracontratual, porque ela não tem nada a ver com o descumprimento de um contrato, que pode aparecer na sua prova sendo chamada de responsabilidade aquiliana, que gera o quê? A obrigação do Estado indenizar os danos que seus agentes causarem aos particulares. Aí passamos e fizemos a evolução histórica da responsabilidade civil. Vimos que em um primeiro momento o Estado simplesmente não respondia pelos danos que causasse, depois se começou a adotar a responsabilidade subjetiva, onde eu tenho que provar ato, dano, nexo causal e conduta dolosa ou pelo menos culposa. Só que nesse primeiro momento eu tinha que fazer a personificação do agente, ou seja, eu tinha que demonstrar quem foi o agente que atuou de maneira dolosa ou culposa para existir a responsabilidade do Estado. Só que aí evoluiu. Continuamos sim aqui na responsabilidade do tipo subjetiva, só que pautada na culpa anônima, ou seja, eu não preciso mais agora, neste momento, fazer a personificação do agente. Basta existir a comprovação que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado. Você não precisaria demonstrar quem foi o agente causador daquele dano. E evoluímos mais ainda para poder chegar no momento atual, que é o momento da responsabilidade objetiva do Estado, onde se tem que demonstrar o quê? Ato, dano e nexo causal. Lembra que na responsabilidade objetiva não precisa existir a comprovação da conduta dolosa ou culposa. Lembra que eu disse na aula passada o seguinte: pode ser que o ato tenha sido feito com dolo ou culpa, mas eu não preciso comprovar, basta ato, dano e nexo causal. Aí fomos analisar a parte da Constituição em relação à responsabilidade civil, que é aqui no artigo 37, parágrafo 6º. Já sabemos quem é Estado, que são as pessoas de direito público e as de direito privado que prestem serviços públicos, falamos disso daqui. Já vimos que essas pessoas vão responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade, falamos disso daqui, ou seja, não basta você ser um servidor, você tem que estar agindo na qualidade de agente público, aí você vai lá e causa um dano a terceiro, aí o Estado, que são as pessoas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, vão responder pelo dano que você causou. Só que é assegurado o direito de regresso contra o responsável. Quem é o responsável é o agente que causou o dano, caso ele tenha atuado de maneira dolosa ou culposa. Então, já sabemos que o particular processa o Estado nos moldes da responsabilidade do tipo objetiva. Só que depois o Estado pode se voltar contra o seu agente. Fizemos um desenho bem bonitinho em relação a essa parte. Só que o agente ele só é obrigado a ressarcir o Estado se ele atuou de maneira dolosa ou de maneira culposa. Então, enquanto a responsabilidade do Estado ela é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração de dolo ou de culpa, a responsabilidade do agente é do tipo subjetiva. Ele só vai ser obrigado a ressarcir o Estado se atuou de maneira dolosa ou culposa. Até aqui já estava tudo ok. Só que vimos que em algumas situações vão existir as excludentes de responsabilidade. Ou seja, se eu estou excluindo a responsabilidade, o Estado ele vai ser obrigado a indenizar o particular ou ele não é obrigado a indenizar? Não é obrigado, porque ele excluiu a sua responsabilidade.
Qual é a primeira excludente? A culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, já vimos que ela exclui a responsabilidade do Estado. E puxamos uma observação que a culpa exclusiva é diferente da culpa concorrente da vítima. Aí essa culpa concorrente, já sabemos que ela não é excludente de responsabilidade, ela é uma atenuante de responsabilidade. Ou seja, quando existir tanto culpa do Estado quanto culpa, agora quase que eu quebro de verdade, quando existir tanto culpa do Estado quanto culpa do particular, o Estado não é que ele se livra do dever de reparar o dano, ele vai ter que reparar. Agora, ele não vai pagar integralmente pelo dano causado, ele vai pagar no valor menor, ou seja, o quanto indenizatório, ele vai ser atenuado. Então, culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade, o Estado se livra. Culpa concorrente, o Estado é obrigado a indenizar, mas em um valor menor. Então, daí nós temos uma atenuante. Paramos exatamente aqui na aula passada e agora nós temos que falar de outras situações que também vão excluir a responsabilidade do Estado. Por exemplo, o caso fortuito e a força maior. Caso fortuito e força maior, eu sei que o seu livro ele vai ficar fazendo diferença entre caso fortuito e força maior. Uns falam que caso fortuito é evento da natureza e força maior já seria um ato de terceiro. Aí tem livro que fala exatamente o contrário. Diz que caso fortuito é um fato de terceiro e força maior seria um evento incontrolável, por exemplo, da natureza. Para a prova, eles usam como sinônimos, tá certo? Até porque até o próprio Supremo, quando ele vai fazer sua jurisprudência, ele utiliza muito caso fortuito e força maior como se fosse sinônimo. E se isso for aparecer na sua prova, os exemplos clássicos são fatos da natureza. Pensa comigo no seguinte, eu tenho aqui ó, um raio, eu tenho, por exemplo, um terremoto, eu tenho, por exemplo, um vendaval, um tsunami. Aí você pode pegar tudo que é filme de Hollywood, né, que tem um monte dessas desgraças naturais, para poder você enquadrar aqui. Imagina comigo, a pessoa está lá, andando no meio da rua, cai um raio em cima da cabeça dela. Tem como ela processar o Estado? Processar o Estado de quê, meu Deus do céu? Porque caiu um raio na cabeça dela. Só se ela processar a Thor. Aí o processo corre no Olímpio, em outra instância. Mas é claro que eu não vou processar o Estado, porque isso foi caso fortuito, foi força maior, foi um evento da natureza, incontrolável, imprevisível, que simplesmente acabou gerando um dano ao particular. Se do nada também vem um terremoto, do nada não era esperado, não tinha como evitar, não tinha como prever, simplesmente chegou um terremoto e destruiu 3 casas. Tem como processar o Estado? Não. Um vendaval? Não. Caiu um meteoro no oceano, veio um tsunami por causa disso. Tem como processar o Estado? Não, porque essas situações elas se enquadram em caso fortuito e força maior. Professora, tem uma pergunta. E chuva? Chuva é o quê? Depois eu conto. Porque a depender da chuva, pode ser caso fortuito e força maior, ou pode ser responsabilidade do Estado por omissão. Guarda essa parte da chuva, que depois eu volto para falar com vocês. E aqui, a terceira excludente de responsabilidade que nós temos é o ato de terceiro. Eu acho que isso daqui é meio que óbvio. Pensa comigo o seguinte, exemplo que eu dei na aula passada de culpa exclusiva da vítima. Estou até com medo da televisão agora. Mas está todo mundo aqui no metrô. Todo mundo esperando o metrô, de boa, tranquilo. Aí, do nada, quando o metrô está chegando, uma das pessoas pula e se mata. Culpa exclusiva da vítima. Então, a família do morto não vai ter como processar a concessionária, que é uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. A família pode até processar, mas a concessionária não vai pagar a indenização, porque foi culpa exclusiva da vítima. Agora, pensa comigo, eu estou vendo aqui, ó, Maria. Maria é meu desafeto. Eu odeio Maria, eu estou aqui escondida. Maria está esperando o metrô. Quando o metrô está chegando, eu simplesmente venho aqui, ó, pô, e empurro Maria. Maria morre. Então, a família de Maria que foi morta vai processar quem? A concessionária do metrô, quem empurrou? Logicamente, quem empurrou. Não existe nexo de causalidade entre aquele dano e a ação administrativa. Então, se o ato foi de um terceiro, você processa o terceiro. Essa é a lógica. Então, aqui nós temos as 3 excludentes de responsabilidade, onde eu tenho a culpa exclusiva da vítima,
caso fortuito e força maior, e o ato de terceiro. Só que desse ponto eu quero puxar algumas observações para cá. Veja só. Quando eu falo aqui na responsabilidade do Estado, existem duas teorias a serem estudadas. Eu tenho aqui a teoria do risco administrativo e eu tenho aqui a teoria do risco integral. Vou logo dizer uma coisa antes de começar. Quando falar do tema responsabilidade do Estado, pense logo nessa. Teoria do risco administrativo. Essa daqui é a regra. E o que essa teoria quer dizer? Simples. Quer dizer que o Estado, quando é processado por algum dano que o particular sofreu, ele pode alegar excludentes. Ou seja, quando o particular processa o Estado pode se defender alegando excludentes. Professora, quais excludentes? As excludentes que nós acabamos de analisar. Por exemplo, se a pessoa que estava lá pulou no metrô, vem a família do morto e processa a concessionária pode se defender alegando que foi o quê? Culpa exclusiva da vítima. Então, seria uma das excludentes que eu posso alegar. Culpa exclusiva da vítima. Vou só colocar a letra inicial porque está aqui, tá certo? Culpa exclusiva da vítima. Imagina que uma pessoa sofreu um dano por causa de um terremoto, completamente imprevisível, completamente incontrolável. Ela processou o Estado. O Estado pode se defender alegando que, caso fortuito, força maior. Então, ele vai lá e livra do dever de indenizar. Imagina que a pessoa lá foi empurrada por outra no metrô. Aí a família da pessoa que foi empurrada processou a concessionária daquele serviço. Só que ela pode se defender alegando que o dano aconteceu por um ato de um terceiro. Então se deve processar o terceiro. Então essa é a regra. A regra é que quando o Estado ele sofre um processo, ele pode sim alegar excludente. Logicamente, eu não estou dizendo que necessariamente só o fato dele alegar excludente, ele já se livrou do dever de indenizar. É claro que o juiz vai analisar se aquela excludente realmente existiu, não existiu, mas no risco administrativo, que é a regra, quando o Estado é processado, ele pode sim alegar essas excludentes. Só que existe uma outra teoria. Olha o nome. Teoria do risco integral. Risco integral parece risco total. Nesse caso daqui, o Estado, ele sempre vai ser obrigado a indenizar. Ele sempre vai ser obrigado a reparar o dano que foi causado. Então, pensa comigo, se na teoria do risco integral o Estado ele sempre vai ter que indenizar, ele sempre tem que reparar o dano que foi causado, é porque é só negar a afirmação de cima. A regra, estou falando da regra, é que o Estado, quando é processado, ele pode alegar excludentes de responsabilidade para tentar se livrar do dever indenizatório. Só que em algumas situações, aconteça o que acontecer, o Estado não pode alegar excludentes, por quê? Porque ele sempre vai ser obrigado a indenizar, sempre é obrigado a reparar o dano. Depois eu vou dar um exemplo mais fácil para vocês, para você visualizar. Mas quais são essas situações, deixa eu logo fazer a lista, em que eu uso a teoria do risco integral? Quando existir aqui algum dano nuclear, quando existir um atentado terrorista, e a legislação fala especificamente em atentado terrorista em aeronave, e quando existir aqui um dano ambiental. Ou seja, só para deixar bem claro, a natureza ela sofre
um dano. Não é a causadora do dano. A natureza é que ela está sofrendo o dano. Deixa eu tentar dar um exemplo para ficar bem visual para vocês. Pensa comigo o seguinte. Vamos imaginar um pai, a mãe e um menino. O filho que está acabando de fazer 18 anos de idade. E é aqueles meninos que, digamos assim, que dá um certo estresse, né, a pessoa. Então, ele não é um filho calmo, ele é um filho que já foi expulso do colégio, que já aprontou muito na vida. E quando chegou aos 18 anos, o que o pai está querendo dar de presente para o menino? Uma moto. Tá imaginando a situação da mãe? O menino já não é muito regulado do juízo. Aí o pai quer ir lá e dar uma moto de presente para o menino. Se o pai já comprou a moto e disse que vai dar de todo jeito, o que várias mães nessa situação falariam? Olharia para o marido e diria assim, ó, tudo que acontecer com meu filho nessa moto, a culpa é sua. Não acontece isso? Porque a mãe acha tão absurdo dar uma moto, porque o risco é tão grande daquela atividade, que ela já culpou o pai. Tudo que acontecer com meu filho, a culpa é sua. Ou seja, se o menino estava fazendo um pega, estava todo errado e sofreu um acidente, a culpa é do pai. Mas também se o menino estava parado, quieto, e veio um carro louco e bateu nele, a culpa é do pai. Porque tudo que acontecer com ele, a culpa vai ser de quem deu a moto. Por quê? Porque aquela atividade é tão perigosa, mas tão perigosa, que na cabeça da mãe, o pai acabou de assumir o risco integral pela ocorrência do dano. Então, se ele permitiu que aquela atividade fosse desempenhada, ele vai ser o responsável por qualquer coisa que aconteça. Vamos puxar essa ideia agora para o direito administrativo? Pensa comigo da seguinte maneira: dano nuclear. Se existe um dano nuclear, é porque eu, Estado, mexendo com substâncias nucleares. E isso é muito perigoso. Vamos imaginar o que aconteceu no Japão? Vocês lembram que anos e anos atrás eu tinha a usina nuclear de Fukushima, né? Pode ser que você seja mais novo, não lembre bem, mas de vez em quando ainda repetem isso nos noticiários. Então eu tinha a usina nuclear de Fukushima, aí deu um terremoto lá no Japão, deu um tsunami. Resumindo, a usina ela começou a vazar radiação para tudo que é lugar. Então, veja, eu tinha aqui a usina nuclear. Ela foi destruída por causa de um terremoto e um tsunami. Terremoto e tsunami entra nisso daqui, ó. Caso fortuito e força maior. Veio um terremoto, veio um tsunami. Não tem como prever, não tem como controlar. Agora acontece que esse terremoto e esse tsunami causou um dano à usina nuclear de Fukushima e ela começou a vazar radiação causando danos até hoje a diversas pessoas. Aí eu te pergunto, usando a regra brasileira, o Estado não é obrigado a reparar o dano que foi causado ou é obrigado? É. Por quê? Porque se ele quer mexer com substâncias nucleares, aquilo é tão perigoso, mas tão perigoso, que se existir um dano, aconteça o que acontecer, o Estado é obrigado a reparar o dano, ainda que venha a ser um dano causado por caso fortuito e força maior. Porque se ele quer mexer com aquele tipo de atividade, ele tem que reparar. Porque nessa situação, eu tenho um caso de risco integral. Então, essa primeira situação aqui de dano nuclear é aquela em que o Estado sempre vai ser obrigado a reparar o dano que foi causado. As outras situações seguem exatamente a mesma lógica. Veja só. Eu tenho aqui, por exemplo, um atentado terrorista em aeronave. É engraçado que quando eu, por exemplo, dou uma aula presencial, as pessoas sempre olham para mim e dizem assim, professor, é só em aeronave? É só em aeronave. Porque essa legislação ela veio com decorrência do 11 de setembro, aquele ataque terrorista nos Estados Unidos que foi com avião. Então, exatamente com essa precaução de terrorismo em avião, surgiu essa lógica de que atentado terrorista em aeronave pode explodir o metrô, pode explodir a praça, mas a aeronave não, é risco integral. Quer um exemplo prático disso? Você lembra quando teve aqui no Brasil Copa do Mundo, Olimpíadas? Não sei se você viajou de avião nessa época, mas se você viajou, você sentiu a aplicação disso aqui na prática. Coisa que você demorava para embarcar, sei lá, meia hora, né? Você está lá no avião, meia hora você embarca, é tranquilo. Na época de Olimpíada e de Copa, como querendo ou não são grandes eventos e a chance de terrorismo aumenta muito mais, estava demorando, se tu fosse, por exemplo, para o Rio de Janeiro, 4 horas para tu conseguir embarcar. Que a fiscalização estava tão pesada, mas tão pesada, que você ficava lá, ó, reencarnava e não embarcava. Aí você disse, nossa, eles estavam muito preocupados com nossa segurança, é? Nem tanto.
Eles estavam preocupados com o seguinte: se existisse um atentado terrorista naquele avião, a indenização teria que ser paga pela própria União, porque ela seria obrigada a reparar o dano. E a legislação fala especificamente que o dever de indenizar é da União. Muito provavelmente, essa parte não é perguntada na sua prova de quem é a responsabilidade, porque seria uma legislação específica, mas a União é responsável por isso. Aí você pensa comigo, se o ataque foi de um terrorista, o dano foi causado por um ato de terceiro. Mas eu te pergunto, tu vai processar o terrorista? Processar o terrorista de quê, meu filho? Se for do Estado Islâmico, meu Deus do céu, você nem cabeça mais fica depois. Então, é claro que você não processa o terrorista. Então, mesmo existindo aqui um dano causado por um ato de terceiro, se esse ato for um atentado terrorista em aeronave, a administração, nesse caso a União, vai ser obrigada a indenizar, independentemente de ter existido a terceiro, caso fortuito, força maior, qualquer outra situação. E, por fim, aqui, se existir um dano ambiental, ou seja, a natureza sofreu dano, a administração vai ser obrigada a reparar o dano. Pensa comigo o seguinte: é muito comum no centro-oeste do país condições climáticas causarem queimadas. Veja, lá no centro-oeste está muito quente, aí está muito seco. Aí a combinação daquela secura com aquele calor gera simplesmente um foco de incêndio. Aí começa uma queimada, teve até uma gigantesca no passado, que queimou hectares e hectares por causa de condições climáticas. Eu te pergunto, pode o Estado olhar para aquele dano ambiental e dizer assim: ah, foi caso fortuito, força maior, foi condição climática, então eu, Estado, não vou reparar o dano ambiental. Não vai? Vai sim, porque quando a natureza ela sofre um dano, é risco integral, e o Estado sempre vai ser obrigado a indenizar. E tem jurisprudência até do STJ dizendo o seguinte, que ele tem que, por exemplo, indenizar quem dependia daquela área. É muito comum com o quê? População ribeirinha. Então, eu tenho aqui um rio, acho que vocês já estão pensando em Mariana, né? Pronto. Então, aqui eu tinha um rio, o rio, ele teve um dano ambiental e as pessoas que moravam aqui, a população ribeirinha, não está conseguindo pescar, não está conseguindo mais tirar seu sustento. Então, o Estado tem sim que indenizar essas pessoas em virtude do dano ambiental que foi causado. Então, observa que, não esquece, a regra perguntou seco na sua prova. O Estado não pode alegar excludentes em sua defesa? Pode? Pode. Agora, cuidado, que existem algumas situações em que eu adoto a teoria do risco integral, ou seja, aconteça o que acontecer, o Estado sempre vai ter que reparar o dano, sempre vai ter que indenizar os prejudicados, porque nesse caso ele assumiu o risco integral daquela situação. Com isso, nós encerramos essa parte daqui das excludentes de responsabilidade, mas não encerramos o assunto, porque eu quero fazer a diferença entre danos causados por ação do Estado para cá, para os danos causados por omissão. Então, perceba claramente comigo o seguinte: claro, que quando falar em um Estado causando um dano a alguém, você pensa numa ação. Porque, de regra, os danos são causados por ação. O policial deu um tiro, o carro do Estado atropelou um pedestre, a cirurgia causou um dano ao paciente. Então, como uma regra, os danos são causados por uma ação do Estado. Mas, às vezes, a omissão do Estado também seja o dever de indenizar. Agora, não é toda omissão que é relevante. Omissão relevante é aquela que é violadora de um dever de agir. Ou seja, o Estado devia ter feito algo, poderia ter feito algo e nada fez. Então, nesse caso, essa omissão é relevante para fins de responsabilização. Vou logo montar um esquema para vocês dizendo o seguinte, ó. Quando falar na responsabilidade do Estado, essa responsabilidade pode decorrer de uma conduta comissiva, numa linguagem bem simples, que é quando o dano foi causado por uma ação, ou pode decorrer de uma conduta omissiva,
porque aí fica fácil, né? Logicamente, é quando o dano foi causado por uma omissão do Estado. O que nós estamos falando até o presente momento? Que quando falar em conduta comissiva, a responsabilidade do Estado vai ser uma responsabilidade do tipo objetiva. Já sabemos, só vou repetir aqui aquilo que você já sabe, que na responsabilidade objetiva, basta existir a comprovação de um ato, que seria dessa ação, que esse ato causou um dano, que entre ato e dano existe um nexo causal. Ou seja, não precisa existir a comprovação de conduta dolosa ou de conduta culposa por parte do Estado. Agora, quando eu tenho um dano causado por uma omissão, aí você sente a diferença. A regra, depois nós vamos falar da exceção, é que a responsabilidade do Estado aqui ela vai ser do tipo subjetiva. Lembra que na aula passada nós falamos que a responsabilidade subjetiva você tem que provar que existe um ato, nesse caso é um ato omissivo, seria um ato de não fazer. Eu tenho aqui um dano, entre a omissão e o dano existe um nexo causal, só que aqui eu tenho que comprovar dolo ou culpa. Esse dolo e esse culpa é baseada naquela teoria da culpa anônima. Lembra que eu até revisei de propósito com vocês hoje? Culpa anônima é, eu não preciso personificar o agente, mas eu preciso provar que o serviço, deixa eu puxar para cá para ficar fácil. Culpa anônima é dizer que o serviço que está sendo prestado, ele não funcionou, que ele funcionou mal ou que ele funcionou atrasado. Então, o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado. Vamos para alguns exemplos para poder a gente visualizar esse ponto daqui. E eu vou começar com um exemplo que eu quero que você me diga se é omissão ou excludente de responsabilidade. Vamos dizer que do nada veio uma chuva, mas foi uma chuva inesperada, inexplicável. Foi o retorno de Noé à terra para pegar mais bicho. Foi tanta água, que não tinha o que fazer. Acho que choveu tudo em um dia que era para chover em um ano. A cidade ficou alagada. Várias casas destruídas, não é isso? Algumas obras, ponte, tudo destruído. Eu te pergunto, o Estado, nesse caso, ele é obrigado a indenizar ou ele consegue se livrar? Se foi uma chuva assim, sem precedente, incontrolável, imprevisível, retorno de Noé à terra, de tanta água que foi, eu te pergunto, tinha como o Estado evitar o dano? Não. Ainda que os bueiros estivessem limpos, ainda que tudo tivesse certo, o Estado não teria como evitar o dano causado por aquela chuva. Então, aí entra em quê? Caso fortuito e força maior. Estão percebendo, né? Veja que eu disse que é uma quantidade absurda de chuva, incontrolável de chuva, imprevisível de chuva. Caso fortuito e força maior. Só que esse tipo de chuva é mais raro. O que é mais comum é a chuva já esperada que causa danos. Ou seja, em junho e em julho, eu sei que vai chover. E aquela chuva prevista, ela causa danos. Isso daí pode gerar responsabilidade do Estado? Pode. Dê um exemplo, professora? Dou, na próxima parte.